Olá, essa galera que assiste meu canal Pobre na Medicina. Pra quem nem me conhece, meu nome é Wagner Félix e eu fui aprovado 3 vezes em Medicina. E uma delas foi na UFPB, na Federal aqui da Paraíba. Porém eu só iniciei meu curso em outubro, né, no segundo semestre. Então eu tô aqui em casa, né, fazendo nada, aproveitando meu tempo livre, gravando vídeo pra vocês, né. Então eu espero que gostem muito desse canal, gente, porque eu criei ele justamente pra falar como é que vai ser minha rotina na faculdade de Medicina, mas também para mostrar como é que eu consegui a aprovação, dar dicas e principalmente para falar quais foram as minhas estratégias para conseguir a aprovação. Gente, então, né, eu tô aqui pra falar sobre o quê? Sobre Enem, porque faltam acho que menos de 3 meses pro Enem, e eu sei que já tem gente aí surtando, porque eu era assim também. Então, gente, pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu vinha falar aqui pra vocês é: calma, tenha calma, não surte, por favor, não surte. Eu não aguento mais, eu não aguento mais! Porque, gente, sinceramente, pra mim esse período da reta final é a fase mais importante do ano. Sério, sério, é o período que você deve ter mais foco, mais estratégia e saber o que você deve priorizar. Então, foque também na sua saúde mental. Esse é um ponto principal. Se você surtar, se você ficar preocupado, ai meu Deus, porque falta 12 meses para Enem, porque eu ainda não acabei o conteúdo, eu tenho que fazer isso, aquilo, ai meu Deus, qual vai ser o tema da redação? Se você ficar focando nisso, você vai perder seu tempo e você não vai conseguir focar no que é importante, entendeu? Então, primeiramente, tente manter a sua saúde mental em dia. Eu sei que é complicado, é difícil, é difícil, mas faça o que você puder, dê o máximo de si, se esforce o máximo possível para você chegar na prova com a certeza de que eu fiz o que eu pude, eu dei o meu máximo. Pra mim, a prova do Enem é como se fosse um jogo, sério. E só ganha, no caso, o jogo quem utilizou a melhor estratégia, quem foi o melhor jogador. Porém, gente, às vezes o emocional conta mais do que as estratégias que você utiliza, do que o conhecimento que você tem. Porque, por exemplo, vamos jogar o Free Fire? Free Fire, vamos lá. Eu baixei o Free Fire, que é o jogo de tiro. Menina, eu sabia de tudo, sabia quais eram as armas, sabia como é que era o jogo lá e tal. Porém, quando aparecia um inimigo na partida, eu ficava, ai meu Deus, atirava no chão, não sabia, atirava pra cima, não sabia, ficava com a mira assim, ó. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Porque quando aparecia alguém eu me desesperava, eu não sabia o que fazer. Porque o emocional estava atrapalhando muito, estava me fazendo esquecer de tudo que eu sabia. Mas vamos lá iniciar esse vídeo. Primeiramente, desmistificando uma coisa, gente. Esses planozinhos aí de faça esse curso e consiga aprovação em 3 meses em medicina, consiga aprovação em 2 meses e tal. Gente, por favor, não caia nessa. Não acredite nisso, gente, pelo amor de Deus. Se você vem de uma realidade parecida com a minha, vamos lá, Wagner Félix, acabei o ensino médio agora, né, e tal, não tenho base em quase nada, uma nota péssima em matemática, uma nota péssima em redação, vou lá e vejo um plano, a aprovação em medicina em 3 meses, meu Deus, eu vou passar em 3 meses pra fazer esse curso. Gente, olha uma coisa, se essa realidade é igual a minha, não acredite que em 3 meses você vai conseguir tão rápido assim a sua aprovação, porque leva tempo. Até porque já tem gente no cursinho há 4, 5 anos tentando. Então eu não seria o bonitão chegando 3 meses pro Enem, eu vou lá estudar e vou conseguir passar. Gente, não é assim não, gente, pelo amor de Deus. Principalmente se você não tem base nos conteúdos. A maioria das pessoas que contam essas histórias de que foi aprovado em 3 meses, em 4 meses, fez escola em particular, já tinha uma base muito boa em matemática, em redação, ou já tinha feito outras faculdades. Então, gente, às vezes não se aplica à sua realidade. Você não pode ficar, aquela pessoa fez isso, se eu fizer vai dar certo. Nem tudo vai dar certo com você, nem comigo. Às vezes pode dar certo comigo, mas pode não dar certo com você. Você pode se perguntar, Wagner, dá pra estudar agora pro Enem? Eu digo, dá sim, querido, claro que dá. Mas se você perguntar, Wagner, dá pra passar em medicina começando a estudar agora? Eu digo, dá. Mas não esse ano, não no Enem 2019. Você vai fazer essa prova, vai aprender com aquela prova, vai ter uma lição, vai ver que você não sabe de merda nenhuma, desculpa a palavra aí, gente,
E vai se planejar para fazer os próximos Enem. Porque, gente, não é fácil, não é fácil. Não, eu poderia chegar aqui e falar, faça isso que você consegue. Porque não é assim. Mas assim, para quem vai começar agora, sinceramente, o que posso falar pra você é: pega os assuntos que mais caem na prova do Enem, né, os mais cobrados, e começa a estudá-los pra esse Enem. Porém, foque em estudar a prova, não em estudar para a prova, em estudar a prova em si mesmo. Pega o Enem, entenda como o Enem é feito, entenda o que o Enem cobra, da maneira que o Enem cobra as questões, como é a redação, como ele faz a redação, quais são as competências avaliadas na redação, o QTRI, quais as matérias que tem mais peso e tal, quais são os que mais caem, que são mais fáceis de aprender, e foque nisso. E leve o Enem desse ano como um aprendizado, como uma experiência mesmo, para você se avaliar e no ano que vem você saber o que você deve focar, né? Eu sou ruim em matemática, então eu vou focar mais em matemática. Eu não sei muito de química, então eu vou pegar a química do básico mesmo e começar a trabalhar. Mas vamos lá, gente, eu vou falar agora o que foi que eu fiz nessa reta final. Primeiramente, termine os assuntos que restam ainda para você estudar. No caso, a matéria que tá atrasada ali, né? Que eu sei que todo mundo tem matéria atrasada, que eu sei. Não venha falar que você não tem matéria atrasada, porque você tem sim. E não venha mentir. Quem não tem matéria atrasada quer tirar a primeira pedra. Mas se liga numa coisa, você não precisa saber de tudo. Eu tinha um planejamento ali durante o ano e tal, de estudar todos os conteúdos. Mas foi chegando ali 2 meses antes do Enem, em que eu teria que fazer outras coisas, né? Focar mais em questões e tal. Em história, por exemplo, faltava ainda aqueles assuntos de história contemporânea. Mais do Brasil mesmo, governo Lula, governo Dilma, governo de FHC e tal ali. Só que isso não cai muito no Enem, né? Então, pra mim era mais rentável acabar matemática, focar mais em acabar matemática, do que focar nesses assuntos que nem cai, que realmente não caiu na prova do ano passado, né? Então eu falo isso pra você justamente estabelecer pontos de prioridade. Esse é o momento que você deve muito estabelecer o que é prioridade pra você agora. No caso, matemática e redação são 2 pontos que você deve priorizar o máximo mesmo. Agora, outro ponto, revise os seus resumos. Agora é o momento de você reler os seus resumos, aqueles normais que você faz. Esses resumos assim são em texto, reler esses textos. No caso, a minha letra é podre, né? Mas eu entendo, o importante é que vale, né? O importante é o conteúdo. E tipo assim, revise em qualquer lugar. Eu lia meus resumos em casa, no ônibus, no banheiro. Eu ia pro banheiro, eu levava meus resumos lá e ficava lá lendo. Não perca tempo, esse não é o momento de você perder tempo. Até ir no ônibus, até no banheiro, você não deve perder tempo. Esse é o momento de foco total mesmo. Outra maneira que você pode revisar os conteúdos é pela revista do Guia do Estudante. Eu tinha ganhado de uma menina que passou também em medicina, ela me deu as revistas do Guia do Estudante, no caso essa daqui, ó. Mas você encontra ela online, eu vou deixar um drive aqui embaixo, gente. Esse drive tem de tudo que você imaginar, tem simulados, tem revistas, tem materiais de cursinhos maravilhosos. Então acessa que tem tudo lá, isso daí. E tipo assim, ele tem todos os conteúdos que caem no Enem, todos, e de uma maneira bem resumida, da maneira assim, bem essencial. Então isso aqui é pra você ler no banheiro, no ônibus, é tudo. Em todo lugar eu tava lendo isso aqui e tava revisando, né? Um caso eu marcava que antes dava pra ver, ó. Fazia as marcações, às vezes eu colocava umas coisinhas aqui e tal. E eu também conseguia aprender coisas novas, né? Eu já tinha visto um assunto, por exemplo, mas aqui tinha alguma coisa nova que eu não sabia, né? E também eles contextualizam muito. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é sobre imunização, né? Aí ele fala sobre leite materno. Que o leite materno é uma forma de você passar anticorpos da mãe pro filho. Então, no caso, uma imunização passiva e natural. Deixa eu ver. Passiva e natural. E eles também focam nos assuntos que mais caem. Então essa revista aqui, gente, é muito boa mesmo pra você revisar. Eu utilizei ela ano passado, eu li todas as revistas. E também as de atualidades, que também são muito boas. Agora, o principal a se fazer nesse período é você pegar as provas antigas do Enem. Mas assim, eu não fazia essas provas do Enem como um simulado, tipo, no tempo ali correto e tal, com aquela tensão, não. Eu fazia
questão por questão, bem de boas, não ligava muito pro tempo. Fazia mais como uma avaliação, uma autoavaliação em que eu iria ver como é que estava o meu conhecimento naqueles conteúdos que estavam sendo cobrados na prova do Enem. Então era mais como um diagnóstico. Eu pegava uma questão, por exemplo, em matemática, colocava lá em cima o dia que eu fiz aquela questão e colocava o nível daquela questão, né? Eu lia a questão, fazia e botava lá fácil, médio, difícil, pouco fácil, pouco médio, pouco difícil. E eu também colocava o assunto ali, né? Então, no caso, se eu errasse aquela questão, eu colocava lá, errou, né? Sempre tem um caderninho ali pra você anotar essas coisas que eu errei, né? E no caso que eu iria refazer. No caso, aí quando fosse no outro dia, eu iria refazer as questões que eu errei. Se eu não conseguisse novamente, aí eu iria pra resolução. Olha, algumas pessoas, elas recomendam você, tipo, fazer muita prova do Enem, tipo, fazer muitos simulados e tal nessa época. Porém, eu acho que essa é a época de você mais relaxar das provas. Porque se você, por exemplo, fizer um simulado todo final de semana, ou quase todo dia, quando chegar na prova você vai estar exausto. Então relaxe mais das provas, dos simulados e tal. Faça um simulado sim, mas assim, uma vez no mês agora. Não precisa fazer muito, foque mais em resolver as provas antigas. É mais rentável. Então eu não fazia essas provas antigas como simulados, né? Eu fazia questão por questão, né? Pra avaliar se eu sabia aquele conteúdo e se eu precisaria revisar aquele assunto. Dessa forma eu ia me guiando para saber, por exemplo, em quais assuntos que eu iria focar mais para tentar resolver aquele déficit que eu tinha, né? Mas claro, novamente, você tem que estabelecer pontos de prioridade. No caso, eu pegava um Enem, por exemplo, em 2016, segunda aplicação. Eu não fazia toda a prova, entendeu? Eu focava mais em fazer naturezas e matemática, porque são as duas ali que tem mais peso. Humanas, eu já achava um pouco mais de boas, então eu fazia um simulado por mês. Pra mim, de humanas ali já era suficiente. E pra vocês verem uma coisa, eu fiz mais provas de naturezas. Sendo que, quando chegou na prova do Enem, eu acertei muito mais questões de humanas do que de naturezas, né? Então, é muito importante você saber o que é prioridade agora, né? Quais são os assuntos que eu devo priorizar, no caso, os que são mais cobrados. E quais as matérias que eu devo priorizar. Matemática, redação e naturezas ali são as 3 principais. Mas voltando, eu via a resolução daquela questão em vídeo, no caso no YouTube, o canal do Procópio, Matemática Rio, né? É muito bom, eu acho que ele tem a resolução de todas as questões do Enem, até o ano 2018. E, gente, sério, vejam resoluções de questões. Às vezes eu nem errava a questão, mas eu via que ela era um pouco trabalhosa, né? Que eu demorava muito tempo pra fazer aquela questão. Então eu ia lá também ver a resolução. Porque às vezes eu vi uma maneira muito mais fácil de resolver aquela questão, né? E aprendi uma técnica melhor para resolver aquele tipo de questão. Porque sempre vai ter vários caminhos para você chegar à resposta correta. Porém, o Enem, olha, é tempo também, é tempo. Então você tem que pegar o caminho mais curto, o que leva menos tempo ali, para você conseguir aproveitar e fazer todas as questões daquela prova. Principalmente em matemática. Gente, você ficar assistindo resoluções de questões é muito bom, sério, eu aprendi muita coisa. Pronto, tem um exemplo que eu lembro ainda que é sobre função do segundo grau. Tem uma fórmula, que é a fórmula canônica, né, da função do segundo grau, que eu não sabia. E tipo, eu não via nenhum professor falando sobre essa fórmula, né? E teve uma questão do Enem 2017, se não me engano, em que era necessário você saber a fórmula canônica da função segundo grau, em que você só precisa do x e do y do vértice. Eu até consegui chegar ao resultado, se não me engano. Mas se eu tivesse essa fórmula, eu faria ela rapidinho. E ela ficaria bem mais fácil do que da maneira que eu fiz. E no caso, eu colocava no papel todos os conteúdos que eu errei pra fazer uma revisão mais aprofundada, né? Pra focar mais naquilo que eu estava com deficiência. Às vezes eu fazia resumo desses assuntos que eu estava errando bastante, né? Um resumo assim bem simples, bem sintético, em que, por exemplo, matemática eu colocava somente as fórmulas, para decorar só as fórmulas ou só os pontos importantes mesmo ali. O próximo ponto reveja as suas redações que você fez durante o ano, né? Pega as redações que você fez ali, releia e também refaça algumas. Por exemplo, essa aqui foi a minha primeira redação do ano de 2018. Foi sobre fake news e eu tirei apenas 640, gente.
Aí no caso, quando eu fui no final do ano, né, aí faltam 2 meses, eu peguei e reli ela e tal. E eu vi que era necessário refazer essa redação. Até porque era um tema que eu tava apostando bastante, né. Aí eu refiz essa redação e subi pra 940, gente, tá vendo? Ó? Então, gente, revise essas redações, refaça algumas. E também veja a redação nota 1000, porque você meio que aprende ali como é que você deve fazer aquela redação para ter uma nota boa, né? Sinceramente, eu vejo a redação do Enem como um modelo ali, que se você souber fazer daquele jeito ali, você vai ter uma nota boa, não importa o tema, né? As redações nota 1000, elas mostram como é que você deve fazer. E você também acaba pegando repertório, coisas de repertório, você acaba também pegando palavras novas, vocabulário e tal. Gente, outra coisa, quando tava faltando ali um mês pro Enem, eu fiz um cursinho de revisão, né? Um cursinho presencial, só pra revisar os conteúdos, né? E eu recomendo bastante, se você tiver como fazer isso, não pagar, porque você acaba fazendo muita questão nesses cursinhos de revisão. Eles fazem uma revisão assim bem sintética e passam muita questão pra você fazer. Então você acaba exercitando bastante, né? Que é importante nesse momento. Por isso também que eu não fazia simulados, porque quando eu chegava nesse cursinho de revisão eu acabava fazendo muita questão. E pra mim ali já era o suficiente. Além de aprender coisas novas, né? Conhecer pessoas e tal. E chorar também. Teve um dia que eu chorei com um relato lá do professor, em que ele passou uma mensagem, né, pra gente sobre essa fase de vestibular, porque é muito cansativa, é exaustiva, e você não tem muita perspectiva se vai dar certo, se você vai conseguir passar, se você terá que estudar mais um ano e tal. Então é muito, muito delicado. Eu entendo muito como você deve estar se sentindo, né, agora, nesse momento. E, gente, se acalma. Se for pra chorar, chore bem muito aí, mas tenha foco nesse momento. Tem um fato bem interessante, gente, que eu não sei porquê, eu não sabia funções trigonométricas, né? Eu estudei trigonometria em casa, mas funções trigonométricas eu não tinha visto, não sei porquê, não sei se pulei ou se não tinha no meu cursinho online. Aí o professor deu lá, né? O professor deu, eu fiquei até pensando assim, será que isso cai mesmo na prova do Enem? Porque trigonometria cai, mas esse negócio aí de funções trigonométricas eu não lembrava de cair não, nesse negócio não. Aí, mas eu aprendi esse negócio lá e tal, e quando fui pra prova do Enem, já tive uma questão sobre esse assunto, e eu fiz ela bem de boa, acertei essa questão. Então, se você tiver como fazer um cursinho de revisão, faça, porque você acaba aprendendo mais coisas ainda. Eu também ia pra muitos aulões, porque como eu estava em casa, ir pra aulões meio que quebrava minha rotina, né? E era algo bem legal, eu conhecia pessoas novas e também tá lá no evento e tal. Ganhei um monte de coisa, olha. Eu ganhei esse caderno aqui que eu vou utilizar até no meu curso de medicina. Ganhei esse aqui pequenininho que eu usei ano passado. Ganhei esse aqui também. Tudo nos eventos, tudo nos aulão, sério. Ganhei caneta copo, ganhei, sei lá, um monte de coisa lá. Em relação ao celular, gente, eu procrastino muito, sério. Quem me conhece sabe que a minha amiga Niele, maravilhosa, ela me conhece, ela sabe, eu procrastino bastante, sério. Principalmente por causa do celular. Então ali quando chegou em agosto, eu tava sem celular e eu deixei assim até o Enem. No caso eu tinha sido furtado, né? Eu tinha perdido o celular e tal. Aí eu fiz, não, mãe, eu não vou comprar agora, espera passar o Enem que eu compro outro. Até porque eu não tinha condições de comprar naquela hora. Então eu acho que passei uns 2 meses alguma coisa ali sem celular. E pra mim foi maravilhoso, gente, sério. Foi libertador, porque consegui focar ainda mais no Enem. Esse período de reta final foi o período que eu mais me isolei, tipo, das pessoas, dos amigos e tal, das redes sociais. E sinceramente, gente, eu não me arrependo, porque eu acho que se não fosse isso, eu não conseguiria ser aprovado, não sei. Nessa reta final eu tava bastante focado, né, e eu tava com sangue nos olhos assim. Agora esse ano tá, eu vou me matar de estudar, vou chegar lá assim, quero comer aquela prova. Minha filha, foi com essa raiva mesmo, porque eu tinha visto basicamente todos os conteúdos, né? Então eu estava me sentindo capaz de fazer aquela prova, de resolver aquela prova e tal. Então é isso também que eu quero passar. Vá com força total para aquela prova. Não tenha medo dela. Estude o máximo que você puder agora para você chegar lá com a convicção de que eu fiz o máximo, assim, eu dei o meu máximo, eu fiz o máximo que eu poderia fazer, eu dei o meu melhor. Chega lá com essa convicção, eu dei o meu melhor. Que chega você faz a prova mais aliviado, com aquela certeza de caramba, eu estudei, mesmo se não der certo agora. Foi um ano de muito crescimento, eu cresci bastante, né? Aprendi muita coisa. E se não passar, continuo estudando até passar.
Mas então, gente, é isso. Infelizmente, eu acho que esse vídeo também vai ficar bem grande, como os outros. Desculpa, hoje depois que eu falo muito. Mas foi isso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, principalmente se inscreva nesse canal para chegar até os 1000 inscritos. Eu tô com essa meta agora esse ano. E espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, tá vindo mais vídeos por aí. Espero que ajude muito vocês.